Fala, nerds! Começando o giro do hype aqui, de volta à programação normal do nosso Nerd Sem Filtro, nossa TV Nerd Sem Filtro, sempre atualizando vocês de conteúdo nerd. E hoje a gente já vai começando com os assuntos que vamos tratar aqui neste vídeo hoje. Vamos falar sobre He-Man, que estreia esta semana, né? Vem aí com tudo, e é possível, quem sabe, aí uma continuação com uma personagem muito conhecida nossa. Mas o assunto, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos mostrar esta cena aqui, ó, Lex Luthor, vamos trazer esses detalhes aqui hoje. E também aqui, ó, vamos falar sobre Brasil 70. Vamos falar sobre futebol, seleção brasileira aqui hoje também, no nosso Nerd Sem Fio TV, falando sobre essa série que está com os efeitos visuais sensacionais, a polêmica também, né, usando IA. Se liga porque hoje a gente tá polêmico. E além de tudo, temos projeto de lei para falar aqui para vocês. Então, se liga, nerds, se você gosta de conteúdo nerd, se inscreve aqui na nossa Nerd Sem Fio TV, porque você sabe que a gente tá sempre atualizando você do melhor conteúdo nerd pop que tem no mundo. E a gente tá sempre trazendo coberturas de evento. Então se inscreve aqui, beleza? E sem mais, deixa o seu like, estoura o botão de like aí para dar essa força pra gente, pra cada vez mais a gente tá fazendo conteúdos legais pra vocês. Bom, vamos começar falando aqui sobre a série Brasil 70, que estreou aí dia 29 de julho, 29 de maio, né? Eu já tô no clima de julho, porque tem muita coisa legal pra falar pra vocês, mas essa série Brasil 70 que estreou aí nessa última sexta-feira, muito boa pra quem gosta aí de futebol, um prato cheio. E aí vem aí os grandes críticos, né? Fala sobre os efeitos visuais, a questão de usar a IA. Vamos começar falando sobre produção futebolística, falando sobre telas e telinhas, gosto sempre de usar esse termo, né? Sobre cinema e também sobre as séries. A gente nunca tinha visto uma produção tão boa, principalmente quando você tem que retratar lances de futebol em produções, né? A gente pode falar de novelas também, né? A gente teve aí a Avenida Brasil com o Tufão, que teve aquelas... tinha umas cenas, né, de futebol bem complicada, e é muito difícil mesmo você fazer... você conseguir transportar esse news que o futebol tem, essa paixão, essa vivacidade que tem dentro de um jogo, né? É muito difícil. Só que com a IA, o avanço da tecnologia, e a IA trouxe para dentro dessa produção, né, do Brasil 70, um nível assim maravilhoso. Volto a apresentar para vocês aí. Olha para você ver, para começar a caracterização dos personagens aí, o Pelé, o Jairzinho, o Tostão, o Rivelino. Eu achei os atores muito parecidos. E nos lances em que, obviamente, tem que ter, como é que eu posso dizer, o trejeito do jogador, o que aconteceu de fato dentro do jogo, essa série ela consegue transportar você para a década de 70, não só no roteiro, mas também com relação ao jogo. Gente, Brasil 70, vou devolver a imagem aí para vocês. Brasil 70 é maravilhoso, é espetacular com relação a principalmente a vivacidade dentro do jogo, sabe? O que eles conseguem fazer com a IA e replicando os lances, porque essa série ela não pega detalhes documentais e coloca em momentos dentro da produção, não. Eles reportam, parece que você está assistindo o jogo ali dentro do campo mesmo, ali como se você fosse um jogador, o 12º jogador, se você me entende. E ali você acompanha o drible, o lance, né, o corte, a jogada toda ali de pertinho, como se você fosse quase um juiz, né? Eu achei incrível, muito bem produzida. Brasil 70 pra mim, assim, com relação à roteirização, achei muito interessante, porque eu tô falando mais com relação à produção toda estética, né? Mas vamos falar sobre o roteiro, como eu disse. O roteiro é muito interessante, pega justamente ali a década de 70, onde a gente vive o regime militar, o como isso atingiu os jogadores, né? Lógico que tem as suas licenças poéticas, toda a produção tem, mas eu achei muito bem feita. O Saldanha do Rodrigo Santoro, eu vi uma pessoa comentando, e eu vou ser obrigado a concordar, porque de fato é digno de Oscar, muito bem produzido, um personagem incrível, vivaz e com um toque jornalístico muito bem apurado, muito bem colocado,
pelo o Rodrigo Santoro, que é um ator que a gente dispensa comentários, né, conhecido mundialmente, e assim ele traz ainda mais empenho para dentro dessa produção, mais força, mais peso. E a gente tem aí também o Adnet como o narrador da seleção ali, né, oficial. Temos também aí o Zagallo, né, que é o Bruno Mazeu. Poxa, incrível esses dois, o quanto eles também agregaram para essa produção de uma forma muito bacana. Eu tô maravilhado com o Brasil 70, recomendo assistir Brasil 70, viu? E fora que eles conseguem, assim, se você não tá empolgado com a seleção, você vai ficar empolgado. Eu já deixo assim pra você, viu? Assista Brasil 70, porque se você não tá empolgado com a Copa do Mundo, se você assim ainda fala, eu não quero torcer pro Brasil, essa série vai te fazer torcer para essa seleção brasileira de 2026 trazer o Hexa. Vambora, Vinícius Júnior, vambora, Neymar, vambora, companhia. Quero esse Hexa agora, hein? Bom, e mudando agora de assunto, a gente tem que falar do assunto do momento, que é He-Man, que estreia essa semana, né? No dia 4 aí, no feriadão, a gente vai pegar esta produção aí, He-Man. Eu estou apostando também nessa produção para esse ano de 2026, assim como na nossa seleção brasileira. O que eu posso dizer? Muita gente está comentando, eu vi o Peter muito emocionado, como diz, é mais da época dele do que até mesmo da minha, né? Brincadeira, Peter. Mas é uma produção maravilhosa, que assim, pelas fotografias você já tem uma empolgação. Eu assisti He-Man já ali nos anos 2000 ainda, repassava as reprises dos episódios. É um anime uma animação atemporal, maravilhosa, né? E essa produção agora, né, que já é um reboot, né? Porque já tivemos um He-Man anteriormente com o Dolph Lundgren, e a gente tem tudo para ser assim ainda melhor do que já tivemos com uma apresentação de tudo que vimos sobre He-Man, né, aí nos últimos anos, porque agora temos efeitos especiais, temos a IA também, se e os diretores quiserem também utilizar como arma gráfica, né, para colocar mais um tempero, né, nessa produção. E o que vem se ventilando é que essa produção tá tão bem assim quista pelos críticos e pelos demais, até os produtores estão muito, né, empolgados. Já se comenta de ter um universo de He-Man, né, que é Mestres do Universo, a gente fala He-Man, mas o nome do filme é Mestres do Universo, e pode ser que tenhamos um filme da She-Ra. Eu tô na empolgação, poxa, seria legal pra caramba, né? Ver a She-Ra nos cinemas também seria bem bacana. Recentemente a gente teve uma produção aí de animação da She-Ra, né? E acho que seria legal, né? Uma representatividade tá tão na alta, né? Esses filmes assim de heroínas, eu acho que seria muito bacana estender o filme do He-Man aí para um universo compartilhado e com a She-Ra. Seria show de bola. Mas deixa seu comentário aqui, eu quero saber de você. Vai assistir He-Man nos cinemas, estreia essa semana, dia 4. Eu quero ver o seu comentário aqui, viu? Porque gosto de ver a participação de vocês. Continuando o papo aqui, né? Aí eu deixo a dica de He-Man, né? Aqui em Montes Claros vai estar em todos os cinemas, Cinemais, Cineflix. Então aguardo vocês nos cinemas para ver He-Man. Mas agora vamos falar sobre o tema do dia, que ele voltou com tudo. Ele estava muito quietinho, eu estava inclusive hoje pensando sobre isso. Como James Gunn não está divulgando nada sobre as novas filmagens de Superman, houve algumas polêmicas no início, né? Problema de gravação lá com relação aos presos da localidade onde eles estavam fazendo as filmagens. Mas não tinha imagens ainda, mas James Gunn resolveu soltar isso aqui. Olha ele aí, Lex Luthor, com armadura já daquele modelão no estilo das animações e quadrinhos que a gente tanto esperava ver nas telonas. Vale ressaltar, porque essa não é a primeira vez que Lex aparece com a armadura, né? Já tivemos ele com aí Superman Lois com a armadura também, né? Mas não era tão fidedigna aos quadrinhos, o detalhe verde aí, né? Bem parecida demais aos quadrinhos e também, diga-se de passagem, aos games, né? A gente tem aí também ele em Injustice com essa mesma indumentária. Eu gostei demais, viu? Eu tô na empolgação demais para essa produção de Man of Tomorrow, inclusive em participação na Rádio Pop, né? Um abração pro meu amigo Diogo. Eu falei justamente isso, que Man of Tomorrow pode agregar muito mais para dentro das histórias do Homem de Aço do que foi
Superman. Eu acho que o primeiro filme foi legal, foi bacana. Eu acho que ele trouxe justamente uma nova roupagem pra galera ter, né, um público mais jovem. Mas eu acho que esse pode unir o melhor dos dois mundos, entendeu? Pode justamente agregar gregos e troianos. Vou usar esse termo assim bem antigo, mas pode agregar justamente a galera mais antiga, né? A galera já fã do Superman há muitos anos, quanto também o público mais jovem que veio aí justamente nessa safra que foi plantada neste último filme de Superman de 2025. Vale ressaltar que teremos participação de Superman em Supergirl. Quem sabe temos aquela cena pós-crédito, aquela viradinha de chave, falando ó, pode ser que tenha alguma coisa de Lex Luthor. Vou mostrar pra vocês depois, eu vou mostrar novamente essa imagem de Lex Luthor porque eu gostei muito. Deixa um comentário aí, o que você achou dessa armadura de Lex Luthor? Eu gostei demais, viu? Demais mesmo. Espero que Superman Man of Tomorrow ou Superman o Homem do Amanhã dê super certo. Vale ressaltar que Lex Luthor estará juntinho com o Superman para combater a ameaça alienígena Brainiac, né? O computador espacial, ou queira-se dizer, um dos maiores vilões do Superman, Brainiac, e por isso que o Lex vai usar essa armadura para ajudar o Superman no combate. Vale também uma dica para você aí que quer ver já como é que vai ser esse combate. Assista aí Superman Entre a Foice e o Martelo. É uma história muito interessante. Que no final, justamente, o Superman se une ao Lex para combater o Brainiac. Então vai ser mais ou menos o que a gente possa ver aí nos cinemas. Mas eu quero que você deixe seu comentário, que eu quero aguardar aqui também a sua participação. E ó, o negócio é o seguinte, nerds. A gente vai voltar a falar sobre esse filme, né? Superman Man of Tomorrow, até estreia lá em 2027. E eu quero que você deixe o seu like aqui, viu? Se inscreve no nosso canal. Compartilha esse vídeo pra galera, viu? Que eu quero sempre contar com a sua participação aqui na nossa Nerd Sem Filtro TV. Muito obrigado pela sua audiência, queridões. Ó, aguardo vocês nos próximos vídeos, viu? Eu fui!